Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Vamos orar juntos, vamos compartilhar e estudar da Palavra de Deus. Exatamente com a Palavra de Deus que nós iniciamos este momento. E eu quero trazer para hoje o primeiro versículo do Salmo 99, que nos diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado. Acima dos querubins, abale-se a terra. Sim, o Senhor reina. Ele governa, Ele está no controle. Mesmo em situações adversas, vamos pegar essa realidade atual do Rio Grande do Sul, enfrentando as enchentes, as inundações, tirando as pessoas de suas casas, trazendo dor, sofrimento, morte. Mesmo assim, Deus continua sendo Deus. Ele está no controle. Nenhum dos seus se perde. Ele está guardando a cada um. E dele virá força para seguirmos adiante, para reconstruirmos, para seguirmos nossas vidas. Ele continua guardando os seus. Ele está acima de pessoas, governos, ideologias, sim. Impérios se levantam, outros caem, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nosso refúgio, Ele é nosso protetor, nele está a nossa salvação, nele está a nossa esperança. E o Salmo 99, ele conclui dizendo: Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. É nele que nós encontramos refúgio, proteção, esperança. Então clame a Ele, se refugie nele, busque a Ele. E nele, sob a sua graça e inspiração, nós entenderemos inclusive desafios, os problemas que nós enfrentamos e conseguiremos avançar. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Pai querido, nós te louvamos, te damos graças pelo dom da vida, te damos graças por podermos acessar a Tua Palavra e sermos assim alimentados por ela, direcionados por ela. Tu se revelas a nós e nos ensinas o caminho. Obrigado. Obrigado por seres esse Pai misericordioso e zeloso para conosco. Que seria de nós sem a Tua direção, sem a Tua Palavra que nos dá instrução. Louvado seja o Teu nome. E nós queremos consagrar a Ti esse tempo que aqui teremos, de oração, partilha da Palavra, cada pessoa, cada família que se conecta conosco, que é alcançada através dessa live, nós colocamos sob o Teu cuidado e bênção. Todos nós reconhecemos que precisamos mais de Ti, do Teu cuidado, da Tua inspiração, da Tua proteção, Paizinho, do Teu direcionamento. Acolha nossas orações e sobre nós derrame a Tua paz, sobre nós derrame a Tua bênção, sobre nós derrame o Teu Santo Espírito, aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Tudo isso, Paizinho, nós consagramos a Ti unicamente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente. Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Luísa, Zeca, Jesus abençoe seu lar. Abençoe essa família. Salmo de número 29, isso? Vamos lá. Sugestão da avó Diva. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Sim, Ele é todo poderoso. Independente dos acontecimentos, Ele fala para a gente, Ele nos ensina algo, nos aproxima, provoca em nós a prática da generosidade, da caridade.
nos ajuda a crescermos, a amadurecermos como pessoas. Sim, em qualquer circunstância, mesmo em meio às alegrias ou em meio aos desafios e problemas, aquele que consagrou sua vida ao Senhor tem nele direcionamento, esperança, força, aprende dele. E é por ele trabalhado, tem seu caráter moldado, enfim. Por isso que nós devemos louvar e engrandecer o seu nome, que em qualquer situação o Senhor é conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos instrui, que nos capacita, que está sempre ao nosso lado, que está em nós através do Espírito Santo. Amém? Boa noite, dona Celina, seu Ernesto, Luiz Felipe. Jesus abençoe vosso lar. Pessoal de Erechim, aqui nós estamos com frio. Tem lareira bombando aqui, nos aquecendo. É o motivo de nós clamarmos também ao Senhor pela misericórdia do Senhor, porque conversando com várias pessoas hoje, inclusive, mais de uma pessoa, surgiu essa questão do frio, né? Para as pessoas que estão no contexto dos alagamentos, é mais sofrimento, né? As pessoas que estão em abrigos improvisados, grandes ambientes, crianças inclusive, pessoas idosas, meu Deus. Por isso que fica a questão, né? Você já agradeceu hoje? Não, o fato de nós estarmos diante de uma lareira, num ambiente seco, protegido, não é que a gente seja privilegiado ou aquele que Deus está guardando de forma especial, não. Por algum motivo Ele nos poupou. E acima de tudo é motivo de nós rendermos graças. E também é uma provocação, desafio, para que nós nos coloquemos mais a serviço de Deus. Deus espera algo de nós. Deus espera a nossa generosidade, assim como Ele é generoso conosco e nos dá tantas coisas, tantos privilégios, tantas bênçãos. Oremos pelas pessoas que sofrem. Se está ao nosso alcance, vamos ajudar, vamos contribuir. Tem tantas formas, inclusive nós como Igreja Nacional estamos fazendo uma motivação, recolhendo fundos para ajudarmos aqueles que ajudam naquela situação. Então, quem quer se somar a isso, entre em contato conosco. Nós temos uma chave Pix que a gente pode estar repassando para vocês, para que você possa estar contribuindo diretamente com pessoas que estão sofrendo. No caso, nós vamos ajudar uma igreja para que essa igreja continue seu trabalho, porque a igreja perdeu tudo, mas essa igreja está lá agindo, trabalhando, socorrendo as pessoas que estão sofrendo, que menos têm naquele contexto. Então, quem quiser se somar, entre em contato conosco, a gente vai estar repassando a forma de você contribuir com algum valor, né? Muito bem, nós estamos na semana, domingo, nós celebramos o domingo da Ascensão, embora que foi um domingo especial, porque foi o Dia das Mães, lembrarmos essa pessoa especial, também coincidiu com a celebração do calendário cristão que lembra a Ascensão do Senhor. Veja, o Senhor ressuscitou no domingo, que hoje nós temos como domingo da Páscoa, e ali por 40 dias ele apareceu. Apareceu às mulheres, apareceu a alguns discípulos, pequenos grupos, apareceu aos 7 discípulos naquela pescaria, na pesca maravilhosa, né? Ali estavam 7 discípulos, 6 mais o Pedro, né? Que estava um dos personagens centrais daquela cena, pescando, né? Nós temos o relato do apóstolo Paulo, onde ele diz que, além dos 12, né, teve um momento que ele se reuniu com mais de 500 pessoas, né? Então, ele apareceu várias vezes durante esses 40 dias. Atos capítulo 1 relata a última dessas aparições, quando ele aparece.
e diante daquelas pessoas dá as últimas instruções, pede que eles fiquem em Jerusalém reunidos, porque virá sobre eles, será derramado sobre eles o poder do alto, o Espírito Santo, e ali a vista deles é elevado, assunto aos céus. E essa é a nossa lembrança de domingo, né? A ascensão do Senhor. Que uma semana depois, né, vem a celebração do Pentecostes, que a igreja lembra a descida do Espírito Santo. E podemos dizer, por que não? É quando a igreja nasce, porque até aquele momento a igreja estava trancada. Aquelas 120 pessoas estavam ali num lugar, portas trancadas, elas estavam ali adorando, orando ao Senhor, compartilhando tudo que Deus tinha feito, as aparições, suas experiências. Ali eles escolheram o 12º, né, aquele que substituiu Judas, mas até ali eles estavam portas trancadas. Mas quando vem o Espírito Santo, o medo é superado, todas as limitações são superadas. Só no primeiro dia, diante daquela pregação, do evangelismo que aconteceu naquele primeiro dia, quase 3.000 pessoas se convertem, são batizadas. Uau! Aí a igreja se expande mundo afora. Vem perseguição, vem mortes, vem tortura, prisões, açoites, nada mais segurou a igreja e ela ganhou o mundo até chegar a mim, até chegar a você. E é exatamente esse momento da descida do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que nós queremos celebrar, estudar, refletir sobre o seu agir, como nós podemos ter uma vida no Espírito. Então, a partir de sexta-feira, nossa conferência Vida no Espírito. 17 e 18, que é sexta e sábado, o culto é às 19h30. No domingo é 9 horas, seguido de almoço comunitário. Mas aí que está o detalhe. Não é só no domingo que tem comida. Momento de confraternização, de estarmos juntos como família. Na sexta-feira nós vamos aproveitar esse friozinho, vamos aproveitar nosso espaço lá com fogão a lenha e vamos fazer aquela sopa no capricho. Então a gente celebra ali mesmo, no entorno do fogão, naquele espaço onde está o fogão. Celebra ali o primeiro culto para refletirmos sobre o Espírito Santo, buscarmos o Espírito Santo, né? E depois a gente fica um tempo a mais comungando, confraternizando, conversando, tomando aquele chimarrão e, é claro, comendo aquela deliciosa sopa. Avise a gente que você quer participar para a gente garantir que tenha quantidade para todo mundo. Eu já estou compartilhando nos grupos aí o que a gente precisa para fazer sopa, né? Para todos poderem se somar. Enfim, esteja conosco. Um momento muito especial. No sábado, 19h30, nesse caso a gente vai ter frios. Também vamos ter um momento de confraternização. Aqueles que desejarem podem levar uma quantidade de frios, né? Para a gente compartilhar. Vamos ter um chazinho, um cafezinho, né? E no domingo, 9 horas, Santa Ceia, seguido de almoço comunitário, aquele momento festivo, celebrativo, sim, porque nós queremos falar sobre o Espírito Santo, buscar como igreja o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, por obra do Espírito Santo, Jesus foi concebido. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Quem somos nós? Eu, você, quem é a igreja para dizer que não precisamos do Espírito Santo? É claro que a gente precisa da sua obra, do seu cuidado, da sua inspiração, da sua direção. O Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Mesmo naqueles momentos que a gente não consegue nem orar, ele nos assiste em nossas fraquezas. Então nós sim precisamos do Espírito Santo. Muito bem. Antes de nós avançarmos para o último recado, tá, Celina? Dona Olinda do Amaral, Jesus abençoe Bisa, abençoe seu lar, derrame a bênção da saúde sobre a senhora. Dona Rosane, seu Aparício, mais uma vez, nossa oração especial, pedido de bênção pela saúde da Dona Rosane. Seu Edson, Jesus abençoe seu lar. Bom tê-los conosco.
E claro, além da conferência de Pentecostes que acontece no próximo final de semana, 17, 18 e 19, claro, amanhã, dia 16, nós temos nosso encontro de oração lá na casa da dona Ione, às 18 horas. Então, também com um momento já de preparação, de momento de nós consagrarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, já nos preparando para a conferência, né? E no final de semana seguinte, dia 25, sábado, nós vamos para Alegrete visitar, como família, visitar uma família muito especial que faz parte da nossa família. Então, quem deseja ir conosco, entre em contato, reserve seu lugar. Nós precisamos encher o ônibus. São 30 lugares, ainda tem alguns lugares disponíveis. Então, entre em contato conosco, reserve o seu lugar e vamos para o Alegrete celebrar, confraternizar, passar um tempo de qualidade em família, no dia 25 de maio. Nossa viagem para o Alegrete. Muito bem. Vamos para a palavra de Deus? Claro. Domingo nós tivemos um momento especial. Celebração do Dia das Mamães. O que foi especial, eu quero aqui reforçar. Se você não foi, você perdeu, é claro. Mas ano que vem tem mais. Os cultos presenciais são sempre uma bênção. Nesse caso, nós tivemos a oportunidade de ouvir o testemunho de 4 mulheres, 4 mamães. Que para algumas foi desafiador falar em público, né? Mas como família, estando em família, elas conseguiram falar, compartilhar da sua vida, da sua experiência como mães, como mulheres, enfim. Foi um tempo precioso. Acima de tudo, as 4 deixaram claro a presença, o direcionamento de Deus nas suas vidas. Como é bom, foi bom celebrar esse momento. Então, quem perdeu, ano que vem tem mais. Foi um momento especial. Mas, vamos para a palavra de Deus, que aí vamos falar de uma mulher, de uma mamãe. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Iniciando pelo primeiro versículo, nos diz assim o texto. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuu, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções dobradas deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava muito e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estava Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva,
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e de minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste, que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Essa palavra do Senhor a quem nós damos graças. É uma história linda. Ao olharmos para a Sagrada Escritura, é claro que a gente tem um monte de histórias fantásticas de mães. Mas essa é especial. Por isso que mais uma vez a gente traz esse texto para a nossa reflexão, ligado ao Dia das Mães. Antes de nós seguirmos, Silas Ferreira, Jesus o abençoe seu lar, Marivone, família, Pequeno Pietro, nosso leitor, pequeno leitor, esses nomes aí que até eu fiquei meio perdido aqui ao ler, né? Ele lê com uma facilidade, né? Uau, a gente fica encantado, né, com o crescimento desse menino na presença de Deus. Jesus abençoe vosso lar. Muito bem, essa história toca o nosso coração. Ser mãe, naquele contexto em que Ana vivia, no contexto de Jesus inclusive, era a principal razão de ser mulher. Não poder ser mãe era desafiador. Primeiro, tinha duas consequências. Em primeiro lugar, ela era considerada amaldiçoada. Se ficasse viúva, ficaria na miséria. Não tinha um marido para cuidá-la, não tinha um filho para cuidá-la. Ela estava na miséria. Em segundo lugar, o fato de uma mulher não poder ter filhos, ela legalizava o triângulo amoroso. O marido podia se casar com outra para garantir descendência, garantir o seu nome, né? Garantir um filho. Essa era a realidade que Ana enfrentava. É o próprio Deus que concede este dom, essa capacidade de gerar, abrigar uma vida no ventre, dar vida, amamentar, cuidar, educar, amar. Este dom vem de Deus, é Deus que concede. Mais que isso, Deus também deseja que nós, homens e mulheres, sejamos segundo o seu coração. Ele nos capacita com diferentes dons, com diversas capacidades, mas Ele deseja que além desses dons nós sejamos homens e mulheres segundo o coração dEle.
uma mãe segundo o coração de Deus. Esse é o nosso tema. Mas nós estamos falando aqui de uma mãe segundo o coração de Deus, mas como eu falei, Deus deseja homens e mulheres segundo o seu coração. Então todos nós aprendemos alguns princípios, algumas chaves a partir da história de Ana, de como nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Como isso é possível? Em primeiro lugar, é necessário compreender e aceitar a soberania de Deus. Qual o seu nível de reclamação das coisas? Você reclama muito? Murmurar aborrece a Deus, segundo o que a gente vê na Sagrada Escritura. Mas o que faz a distinção entre duas pessoas que vivem os mesmos dilemas? Uma vive reclamando e a outra consegue seguir a vida, sorrindo e sendo útil aos propósitos de Deus. O que faz essa distinção? Como é que tu consegue? A resposta é conhecimento e intimidade com Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, nós vamos compreender altos e baixos que nós enfrentamos na vida. O porquê das coisas. Por isso que somente assim, na comunhão íntima com o Pai, é que nós podemos ter uma vida em plenitude, como o Senhor nos promete. Porque é assim que a gente vai enfrentar as tempestades, porque elas são naturais, elas são cíclicas, como nós falamos. Como compreender tendo intimidade com o Pai? Porque nele nós vamos ter direcionamento, cuidado, a esperança sempre viva. Vamos ver a história de Ana, capítulo 1, o versículo 2, né? Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, ano a ano, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Observe esse detalhe, né? E ela tinha aquela condição de não poder ter filhos, e sua rival provocava excessivamente para irritá-la. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Por quê? Porque o Senhor tinha lhe cerrado a madre, tinha lhe deixado estéril. Quem escreveu essa história? Samuel, filho de Ana. Com certeza ele e a mãe, quando a mãe o visitava no templo, porque ele foi consagrado desde pequenino, levado à casa do Senhor, com certeza ali houve muitas conversas e Ana deixou claro que ela compreendia essa realidade e ela compreendeu que o Senhor a deixou assim. Porque quem sabe numa outra condição, ele não teria mencionado que o Senhor deixou a sua mãe dessa forma, estéril. Mas ele tinha consciência e com certeza isso veio de sua mãe e ela aceitou essa realidade. O Senhor me fez assim, estéril. Então ela aceitou, compreendeu e aceitou a soberania de Deus. Ela não reclamava da sua condição. Sofria com a sua rival a provocando. Sim, o texto diz que ela chorava. Mas o texto não mostra ela reclamando da sua condição. Reclamando, inclusive, diante de Deus, na sua oração, não aparece uma palavra de reclamação. Então ela reconhecia que sua condição era a vontade de Deus e a aceitava, não reclamava. Mas sabia que o mesmo Deus que a deixou estéril tinha poder para mudar a sua história, para mudar a sua sorte, sim, para reverter a sua situação. Por isso que ela se derramou, ela se humilhou, clamou e orou. Reclame menos. Aceite sua condição e busque intimidade, comunhão com o Senhor, através da oração. E com certeza você também provará
desse toque renovador, transformador do Senhor. Então, compreenda e aceite a soberania de Deus. Não reclame. Ore mais, busque mais intimidade com o Pai. Uma mãe, segundo o coração de Deus, em segundo lugar, é resiliente porque sabe em quem crê. Resiliência é a capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa. Para isso nós precisamos de um impulso para nós se recuperar. Veja que essa é uma palavra muito central, inclusive para o contexto atual do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas perderam tudo, cidades inteiras foram destruídas, né? E diante dessa situação adversa, é preciso se recuperar, é preciso recomeçar. Da onde vem força? Nós precisamos desse impulso. E aí que nós precisamos, inclusive, de recursos financeiros. Além do alimento, além do cuidado, do apoio, recursos financeiros, esse impulso, esse empurrão para poder dar a volta por cima e se lançar ao novo. Ana queria um filho para se livrar daquela humilhação, mas precisava de resiliência para vencer a dificuldade. Veja só, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Continuamente, ano após ano, essa provocação da sua rival era algo que acontecia quase sempre. Ela poderia concluir: não vou mais subir ao templo, não vou mais ir lá orar. Qualquer um de nós diria: sim, ela está certa. Qualquer um de nós diria que ela tem razão, que ela estava com razão. Afinal de contas, subir lá para ser humilhada pela outra? Esse Deus diante do qual tu oras, nada faz. Muitos de nós podemos enfrentar isso. Ah, tu vai todo domingo na igreja? E cadê o teu milagre? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê o teu Deus? Ele permite que aconteça isso, que aconteça aquilo. Sim. O mal insiste, através de pessoas, através de diversas armadilhas e ciladas que ele coloca diante de nós. Mas ela vencia essa zombaria, essa provocação. Ela não se deixou vencer. Ela não se deu por vencida. Não se deixou enfraquecer. Não acreditou na própria desgraça. Então, queridos, a exemplo de Ana, seja resiliente. Lute, insista em oração. Clame. Deus não é surdo, Ele vai ouvir e Ele é o mesmo Deus. Ele ouve nossas orações, Ele atende nossas orações. Se Ele ficou em silêncio por um tempo, pode ter certeza de que Ele está querendo nos ensinar algo, mas no tempo certo, Ele vai derramar a sua bênção, Ele vai derramar o seu milagre sobre nós, Ele vai responder nossa oração. Creia que Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode ter permitido que você estivesse passando por essa situação, ou esse problema, você estivesse enfrentando esse ou aquele desafio, mas esse mesmo Deus, Ele tem poder de mudar a tua sorte, poder para mudar a tua vida. Seja resiliente. Uma mãe, segundo o coração de Deus, é resiliente, porque sabe em quem crê. Avançando, uma mãe, segundo o coração de Deus, lança mão de disciplinas espirituais. Como igreja, nós temos enfatizado a importância da oração, a importância da leitura bíblica. Praticamente todos os dias a gente, inclusive,
envia através dos nossos grupos de WhatsApp, compartilha praticamente todo dia também esses versículos, uma pequena mensagem também nas redes sociais. Uma forma de nos estimular à leitura da palavra de Deus e ao direcionamento da palavra de Deus. Nós também, seguido, fizemos movimentos e desafiamos-nos uns aos outros para a prática do jejum, outro exercício espiritual. O motivo, queridos, de muitas bênçãos serem retidas no céu é porque muita gente não pede. Sim. Imagina você ganhar na loteria e não ir lá buscar o prêmio. Isso acontece, né? Não adianta você ganhar, você tem que ir lá tomar posse, né? Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome nos seria concedido. Mas se não pedirmos, ele disse, se pedirmos, tudo que pedirmos em seu nome ao Pai, ele nos concederia. Mas se não pedirmos, é claro que não acontece. Nada acontece. Observe aí, 1 Samuel, capítulo 1, 10 e 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ela faz uso de ela lança mão de duas disciplinas espirituais, a oração e o voto. E deu certo. A pergunta é, você ora? Ora por seus filhos? Ora por seu marido? Você, homem, ora por sua esposa? Ora por sua família? Orar, jejuar, fazer votos, assumir propósitos com Deus são armas espirituais que podemos usar. Com Ana deu certo. E é claro que dará certo na sua vida. Então lance mão de disciplinas espirituais, você também. Avançando. Mamãe, segundo o coração de Deus, sabe lidar com as emoções. Nós vivemos num contexto do imediatismo, né? A gente quer tudo para ontem. Ana não vivia nesse contexto de mudanças rápidas, mas lidava com a rivalidade da mesma forma com que nós lidamos. E as suas emoções com certeza eram desafiadoras. O que ela fez? De que forma ela reagiu? Ela aproximou-se de Deus. Orou, fez um voto, recebeu uma palavra do sacerdote e em seguida, olha lá, capítulo 1, o verso 18. A mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E o 19, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. O seu semblante não era mais triste, mas peraí, ela não recebeu ainda a bênção. Ela ainda não tomou posse do milagre que ela clamou, que ela pediu a Deus. Mas ao receber aquela palavra do sacerdote, ela saiu de coração tranquilo. Ela enxugou as lágrimas. Ela tinha certeza que acabou, que no próximo ano ela já estaria louvando, no próximo ano ela já estaria agradecendo, que no próximo ano a sua rival não estaria mais zombando dela, porque o seu milagre foi atendido. Quem anda com Deus aprende a lidar com as emoções, em vez
de se refugiar, em vez de fugir, em vez de se esconder, em vez de deixar de ir para os cultos, ela foi, ela encarou, ela não se deixou vencer, como a gente já mencionou, ela controlou suas emoções, em vez de agir de forma irracional, ela se aproximou de Deus. E Deus concedeu aquilo que ela tanto buscava. Em quinto lugar, para a gente encerrar, uma mãe segundo o coração de Deus, ela recebe a bênção desejada. Uau! Essa é a parte boa, a bênção. Mas veja, ela veio por último, né? Teve um processo. E esse processo pode doer. Ele pode machucar, gerar feridas em nós. Deus sempre está trabalhando em nós, ensinando, nos fortalecendo. Mas a gente tem que ter ciência de que há um processo. Ana alcançou o seu milagre. E Samuel foi muito além, porque vocês viram aqui no texto como o sacerdote a tratou mal, né? Ele viu ela chorando, ele não compreendeu o que estava acontecendo, a chamou de bêbada, né? Que você está com o coração, você está embriagada, você está cheia de vinho, né? Aparta de ti esse vinho. Ela não bateu de frente com ele, controlou também as emoções, uma outra atitude que mostra o controle, né, das emoções, né? Ela não ficou com raiva dele. Ela não saiu correndo porta fora, né? Tipo, não vou mais voltar a essa igreja, né? Ela respondeu com muita tranquilidade, explicou, né? E recebe, inclusive, desse sacerdote um direcionamento, mas ela não bateu de frente. Mas nesta imagem do sacerdote, e depois se a gente consultar mais o texto bíblico, a gente vai ver que o sacerdote daquele contexto estava, assim, num dos seus momentos mais terríveis. Pois bem, Samuel foi o último juiz, depois veio o rei, né, sobre a monarquia, né? Aí reis começaram a governar sobre Israel. E ele foi um sacerdote que restaurou a imagem, né, do sacerdócio. Esse filho de Ana, que ela tanto buscou pelo seu milagre. Mas veja, teve um processo. Ano a ano, sua rival a incomodava. Ela controlou aquilo, ela superou aquilo, ela clamou, até alcançar a bênção. E o Senhor com certeza estava trabalhando em cada detalhe na vida de Ana. Capítulo 1, versículo 20 de 1 Samuel. Ela concebeu e, passando devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Veja só. Ela aceitou a soberania de Deus, foi resiliente, fez uso das disciplinas espirituais, soube lidar com as emoções e veio a bênção. Queridos, saiba lidar e tenha consciência de que há um processo. Há um processo. Cuidado para não se deixar abater nesse processo. O inimigo não se cansa de pôr armadilhas para que nós desistamos. Mas saiba, assim como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará na terra. Ah, porque esse governo é isso, porque essa ideologia está destruindo os nossos filhos, porque estão fazendo isso. Faça a tua parte, continue orando, consagre teus filhos a Jesus, fale de Jesus a teus filhos, a teus queridos, fale de Jesus a todos quantos você puder, faça a tua parte, ore, assuma um voto, assuma um compromisso com o Senhor, como Ana, e você virá um milagre do Senhor, porque no tempo certo Ele agirá.
No tempo certo, Deus age porque Ele é Senhor, Ele governa. Como nós mencionamos na abertura dessa live, impérios se levantam, ideologias se levantam e caem. Mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele fez milagre na vida de Ana, pode fazer na minha, pode fazer na sua. Mas teve um processo. E Ana não se deixou vencer pelo processo. Permaneceu firme. Firme no Senhor. Não se deixou vencer pela sua rival. Não se deixou vencer pela consciência de que ela era estéril. De que Deus a fez assim, então não se revoltou contra Deus. Não se revoltou e nem murmurou contra o sacerdote que a recebeu mal. Ela permaneceu firme, com os olhos fitos no Senhor, porque sabia que aquele mesmo Deus que a deixou naquela condição podia mudar a sua sorte. E recebeu a bênção, recebeu o milagre. Eu e você, todo aquele que crê, que pedir e pedir com fé, alcançará a sua bênção, seu milagre do Senhor. Sejamos homens, mulheres, pais, mães, segundo o coração de Deus. Amém? Próxima quarta-feira nós teremos aqui um momento especial de partilha, um resumo aí do que a gente tiver partilhado na nossa conferência Vida no Espírito. Você já deve de estar preparado ou não, então se prepara. 17, sexta-feira, 19 horas e 30 minutos. Nós não vamos estar na igreja, mas sim no salão anexo, no entorno do fogão, preparando a sopa, celebrando. E depois do culto tem aquele momento de confraternização, de nós brincarmos, conversarmos, nos alimentarmos, compartilharmos daquela sopa caprichada. Se você ainda não sabe como ajudar, entre em contato conosco. O que mais ainda está faltando, né? Eu compartilhei hoje. Você se soma e teremos um momento em família muito precioso. No dia 18, sábado, também 19 horas e 30 minutos, nós vamos compartilhar frios. Então você pode levar uma pequena porção aí, salgado, doce, e nós vamos preparar aí um chazinho, um café também. Vamos estar providenciando isso para termos também um momento depois do culto de comunhão, confraternização. E no domingo, é claro, 9 horas, culto com Santa Ceia, seguido de almoço comunitário. Cada um leva um pedaço de carne e a gente faz aquele assado para almoçarmos juntos na presença do Senhor, falando, refletindo sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, seu agir, seu direcionamento, enfim. É a festa de Pentecostes, é a festa do Espírito Santo. Vamos celebrar essa festa com alegria, em reverência à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Certo, queridos? Espero você. Vamos orar, vamos conversar com o Pai? Aí, claro, quem é de longe, dá tempo de chegar ainda e participar, é claro. As estradas já estão quase 100%, né? E, senão, quarta-feira que vem a gente faz aí um apanhado, um resumo do que a gente tiver compartilhado nessa conferência. Bueno? Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Lembram o versículo que eu partilhei do Evangelho de João? Tudo que pedides ao Pai em meu nome, vos será concedido. Assim disse o Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém? Tendo essa certeza, tendo essa fé, vamos orar com fé ao nosso Deus e Pai. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pela palavra, pelos teus ensinamentos que vieram pela tua palavra, alimento espiritual que é derramado do teu trono sobre nossas vidas. Tu nos dás sabedoria, nos dás direcionamento, renovas nossas esperanças através da tua palavra, nos dando direcionamento de como podemos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Obrigado pela tua palavra e que ela se multiplique 100 por 1 em cada coração que ela alcançar. Nós também te louvamos pela nossa família. Nesse contexto de frio, nós temos cuidado, proteção, conforto,
Nós te louvamos por esse privilégio que tu nos concedes. Quem somos nós para merecer tudo isso? Enquanto tantos sofrem. Por isso que na tua presença nós clamamos. Tenha misericórdia dos que sofrem com o frio, com as chuvas. Protege-os, são teus, ó Pai. Derrama do teu cuidado, da tua proteção. Dá-lhes força, dá-lhes coragem para seguir adiante, para reconstruir, para recomeçar. E a nós, Paizinho, dá do teu direcionamento, da tua sabedoria para que saibamos como agir, como ajudar, como fazer a nossa parte, para ajudar, para sermos generosos como tu és generoso para conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos teus instrumentos na vida daqueles que menos têm, daqueles que sofrem. Pai querido, sob tuas mãos, sob o teu cuidado, nós colocamos nossa igreja, nossa caminhada como igreja. Nossa conferência de Pentecostes, que inicia nesta sexta-feira, que o teu poder esteja direcionando, cuidando. Cada pessoa que tu desejas alcançar com a tua palavra, com este encontro, tu possas estar motivando, inspirando a este pregador, cada pessoa que está se envolvendo na preparação. Cuida, Paizinho, inspira para que seja tudo e aconteça tudo de acordo com a tua vontade. Ministério de louvor. Cuida, Senhor, de cada detalhe. Essa igreja é tua, Senhor. Opera, continua a tua obra entre nós. Nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, pedindo teu cuidado, pedindo tua bênção. Mas de forma especial, querido Deus, nós queremos pedir em favor daqueles queridos nossos, irmãos, família. Nossos queridos irmãos que se encontram enfermos. E nós queremos lembrar aqui de forma especial a vida de Rogério, de Zulmira, de Aida, de Débora, de Ernestina, de Caroline Terres, de Stephanie, de Carlos Alberto, de Leandro de Vargas, de Jane Corrêa Oliveira, de Helena, de Éder, de Olinda, de Lucimar, de Amarinto, de Vilmar, de Nélida, de Marinita Becker, de Adão. Paizinho, tu conheces a cada um destes e outros que nós podemos estar lembrando os nomes. Cuida, Pai, teus filhos, obras de tuas mãos. Opera a restauração, opera a cura. Fortalece-os, encoraja-os. Derrama sobre eles a tua bênção, a bênção da saúde. Paizinho, tenha misericórdia de nós, ouça as nossas orações e derrame do alto, do trono, do teu trono, das tuas bênçãos, do teu cuidado sobre nós. Somos tão pequeninos, tão frágeis, precisamos mais de ti. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, da tua bênção. Cuida de nós, Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom que você esteve conosco. Você pode compartilhar esta live com mais alguém. Ela fica gravada neste espaço, instagram.com/anglicana-santa-semente, também no facebook.com/anglicana-santa-semente, nossas páginas, e também em nosso canal do YouTube. Então compartilhe com mais alguém. Deixe a gente compartilhar ela aí nessas redes e depois você pode enviar para seus queridos pessoas que precisam ouvir uma palavra de direcionamento, de cuidado. O importante é compartilhar, levar, para que a palavra de Deus seja levada ao máximo possível de gente. E se o Senhor nos permite fazer uso desse instrumento, louvado seja o seu nome. Façamos a nossa parte. Amém? Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia!